tem nada. Alguém já veio aqui a primeira vez? Primeira vez. Então, iniciando, aqui é o Engenho dos Erasmos, é um sítio arqueológico, também é uma antiga fábrica de açúcar, tá bom? A datação dela é 1534, então século XVI. Tudo começa com uma expedição de Martim Afonso de Souza, que vocês conhecem, né? Que fundou a vila aqui de São Vicente. Ele começa em 1530, a mando do João III, que era amigo dele, veio de Portugal. Ele chega nesses lados daqui, talvez não fosse o foco dele de expedição, mas ele acaba chegando na vila de São Vicente. E aí ele tem que iniciar uma manufatura, uma colônia portuguesa para enviar riquezas para Portugal. Então ele encontra essa região, que depois vira a vila de São Vicente, que é fundada em 1532, e em 34 ele funda um engenho. Então, quando a gente fala de ciclo de açúcar, fábrica do açúcar, vocês sabem como começa, como que é feita a exportação? Então, a colheita, o plantio não era feito aqui, essa parte, porque a raiz da cana ela precisava enraizar, ela é bem longa, então não era um solo apropriado para a cana. Então, a cana era plantada lá no Valongo, no centro de Santos, e trazida até aqui por meio de embarcações. Então, tinha um rio que passava ali onde é o canal Jovino de Melo e vinha até essa lateral, que é aqui a parte de trás do engenho. Tá? Então, através desse rio, que era um rio navegável de 8 a 12 metros de largura, eles conseguiam trazer a cana para cá. E aí depois eles faziam todo o processo de moagem e também a parte de ferver essa cana para virar um melaço. Então, nessa parte daqui tinha uma moenda interligada com uma roda d'água, que era movida pela força da água. Naquela parte de fora a roda e aqui na parte de dentro a moenda, moendo essa cana através da força da água. Depois eles traziam para cá a parte que eles retiravam, que era o garapa, né? A garapa que é o caldo da cana. E aqui tinha de 6 a 8 caldeirões, que é como se fossem panelas grandes, que chamavam de tachos de cobre. E dentro desses caldeirões eles colocavam o caldo de cana, que era a garapa, e eles ficavam mexendo durante 18 horas. As pessoas que trabalhavam aqui eram os escravizados indígenas. Quando os portugueses chegam, a etnia, né, são os povos nativos que eles escravizam. Então, eram os indígenas, somente indígenas. A mão de obra negra era cara para a época, por ser um início de manufatura. Então, não tinha como trazer negros para cá. Somente foram trazidos de 6 a 8, 10 negros no máximo, para ensinar os indígenas a como fazer essa fabricação. Porque antes eles eram conhecidos como mestres do açúcar. Já eram explorados em outra área, como Portugal ou na Ásia. Depois eles trazem para cá somente para ensinar os indígenas. Então, a mão de obra negra não era utilizada como a forma inicial de escravização, tá? E depois que eles ficavam mexendo aqui durante 18 horas esse caldo de cana, ele virava um melaço, uma textura de mel mesmo, um pouco mais grosso ali. Depois eles retiravam esse melaço e colocavam em formas de pão de açúcar. Já ouviram falar disso? Não, pão de açúcar? Do Morro, do Rio de Janeiro, daquelas formas também do supermercado, né? Então, esses pães de açúcar eram uma rapadura, que ficava endurecendo o melaço ali dentro de formas que eram no formato do pão de açúcar mesmo, como se fosse um cone, só que de cabeça para baixo. E aí, no final, ele tinha um furo para fazer a filtragem. Então, eles colocavam o melaço lá dentro, deixavam secando durante 30, 40 dias e fazendo a purificação. O que saía de impureza era a cachaça. Eles não utilizavam ainda para exportação. Depois eles começam a produzir a cachaça, mas para uso interno e num tempo bem posterior do século XVI. Tá? E aí depois que ficava endurecendo esse melaço, virava essa rapadura que chamavam de pães de açúcar, né? Que era a forma dele, se fosse na forma da forma mesmo. E depois eles trituravam numa sala de purga, que atrás de vocês nessa parede tinha uma mesa grande, que ficava de ponta a ponta. E essa mesa, eles colocavam esses pães de açúcar e trituravam esse açúcar, né? Esses pães de açúcar. Como eu falei, era rapadura, né? Que era extraído ali depois de que endurecia. E o que cor era a rapadura? Marrom. Então o açúcar era um mascavo. Era o açúcar mais saudável e sem processos químicos que tem hoje. Então por isso que era um açúcar mais natural, proveniente ali, né, da cana de açúcar, de todo o processo natural até formar a rapadura, triturar e exportar como açúcar, tá? E o açúcar ele era tão valioso antigamente que ele valia o seu peso em ouro. O peso que o ouro vale hoje, o açúcar valia no século XVI. Então ele não era só economicamente importante, como socialmente também.
Então, hoje a gente tem algumas questões de status sociais. Uma pessoa está bem na sociedade, tem um status, né, ali aquisitivo, tem um celular de uma marca X, que é uma marca mais interessante, uma marca que vale mais, ou um carro legal de certa marca, um apartamento localizado numa região, ou se mora no litoral, tem mais dinheiro, tem um status social mais aceitável para a sociedade, né, para as pessoas. E lá naquela época era o açúcar. Então, se eu tinha um açúcar, eu era considerada uma pessoa importante, de grande poder aquisitivo. Então, se eu não tinha o açúcar, eu tinha que arrumar alguns meios de ser um pouco mais aceitável, né? Mais aceitável para as pessoas. Então, eu pintava o dente de preto para dizer que eu tinha cárie. Então, se uma pessoa tem cárie, ela tem açúcar, ela consome o açúcar. Os hábitos de higiene não eram tão comuns, né, como é hoje. Foram só adquiridos depois do convívio com os indígenas. As pessoas não tinham esse hábito de tomar banho, escovar os dentes, então era fácil adquirir cárie. Então, se eu tenho o dente um pouco mais desgastado com cáries, eu consumia muito açúcar, então eu tinha dinheiro. Então, mexia muito com as pessoas, assim, não só economicamente, mas socialmente também. Enganava, né? Para enganar. Então, a gente pode observar um pouco nas ruínas que ela sofreu algumas restaurações de alguns materiais que não duraria tanto tempo, né, quase 500 anos. Que é a madeira, essa ferragem aqui também, essa estrutura de ferro, o telhado não é original. Mas se vocês observarem as ruínas das paredes, lá fora vocês vão ver que elas são diferentes daqui de dentro. Vocês conseguem ver essas paredes aqui que vocês acham que são originais, não é original? Foi para conservar, né? Foi para conservar. Quando a gente faz um processo de restauração é para preservar parte do patrimônio histórico. Você falou verde, não foi? A parte verde que ela falou. Então essa parte esverdeada aqui é a parte original do que restou de ruínas do século XVI do engenho. A parte de cima e as laterais das paredes, elas são reconstruídas. É uma parte de restauro feito pelo Luiz Saia. Esse pavilhão aqui, esse cômodo que a gente está, se chama Pavilhão Saia. É por conta de um arquiteto que foi o responsável por fazer essa restauração. Então a gente consegue ver nessas paredes da lateral a presença do cimento como argamassa. E o cimento é um material mais novo, só no século XX. Como eu falei, o engenho é do século XVI. Então não tinha como ter cimento, né, naquela época. Então a gente consegue ver que essas paredes elas são restauradas. Então, se essas paredes são restauradas, como que eu sei que aquelas ali são originais? O que eles fizeram para grudar essas pedras, uma pedra com pedra, sendo que não tinha o cimento, né? Vocês já ouviram falar de sambaquis? Já? O sambaquis, ele vem do homens sambaqueiros, homens que viviam no litoral, indígenas, que viviam no litoral e se alimentavam da pesca e da caça. Então, o que eles faziam? A tradução de sambaquis, é a língua tupi-guarani, traduzindo para a nossa linguagem, é monte de conchas. Então, como eu falei, esses sambaqueiros, né, eles comiam conchas, peixes, marisco, tudo que era proveniente do mar. E eles faziam o que eles descartavam na lateral. Então, eles iam fazendo um monte de conchas, que podiam chegar até 30 metros de altura. Então, eles usavam esses montes de conchas como forma de enterramento, era um local sagrado para eles. Então, eles enterravam seus mortos naqueles montes de conchas. E os sambaquis, como eu falei, eram conchas, né? Era um amontoado de conchas. E o material da concha é o calcário. Então, essas conchas foram trituradas quando os portugueses avistaram aqueles montes de conchas e fizeram uma argamassa, um pozinho ali. A trituração não era tão boa quanto hoje, a gente não consegue ver que era um pó, né? Então ficavam ainda conchas na parede. Então a gente vai chegar lá perto e a gente vai ver. E aí não foi só esse pó que eles colocaram, eles misturaram com óleo vegetal, ou também tinha teorias que podia ser o óleo de baleia, mas aí seria muito difícil a extração e também a ligadura com a mistura não daria o ponto para juntar pedra com pedra. Então eles fizeram um teste depois mais recente aqui nos nossos tempos de hoje, século XX, e descobriram que era o óleo vegetal mesmo, que eles misturaram com calcário, tá? Então a gente vai chegar lá perto e vai ver uns pontinhos brancos na parede, isso é concha. Então aqui mesmo, nessa parte aqui é concha, alguns pontinhos brancos aqui em cima, tudo isso é concha. Olha, é concha que lá está em cima do negócio. É, aquela parte ali também. Não pode pegar. Não põe a mão.
Tem até o formato de uma concha, né? Isso mesmo. Porque como eu falei, eles não trituravam tão bem, né? Então ainda ia ficar pedaços bem grandes de conchas na parede. Então esse é o maior resquício, o maior indício que a gente tem de que era esse material que eles utilizavam na sua arquitetura e construções daquela época. Além disso, o engenho também, apesar e como sendo uma construção de engenho de açúcar, de fabricação do açúcar, ele também era um forte militar. Então por isso que ele tem uma construção tão medieval, a gente consegue ver essas estruturas, e paredes tão grossas, porque esse engenho ele sofreu alguns ataques. Como eu falei, o açúcar era muito valioso, então tinha que ser resguardado. Então por isso que a gente vê a grossura das paredes, e lá fora eu vou mostrar algumas características de forte militar que o engenho tem. Esse negócio aqui, ele ia até lá? E até lá. Quando a gente chega lá fora, eu sempre faço um exercício de observação e imaginação com vocês, de tentar imaginar que tudo isso aqui era fechado, não ficava aberto como era. Parecendo um casarão, né? Isso, exatamente. Não era igual os modelos de engenho do Nordeste, que tem o casarão separado e o resto da formação de engenho também nessa parte. Era muito acoplado aqui, né? Tudo acoplado. Então ali a gente tem a roda d'água, a moenda, aqui a cozinha, tudo muito junto do outro. Os do Nordeste são mais grandes, né? Tem a parte separada. O casarão fica separado, a parte da produção separada. A moenda são aquelas grandes por tração animal, aqui não. É tudo pela força da água e aqui trabalho humano. Tá? E quando você falou era tudo fechado, essa parte também. Então, como eu falei, é uma restauração do Luiz Saia. Né? Ele estudou o modelo de engenho açoriano, mas muitos dizem que ele foi muito criativo para reconstruir. Mas também para manter, talvez, o local mais arejado, ele manteve aberto. Mas vamos imaginar que os escravizados ficavam 18 horas mexendo nisso aqui, num calor do fechado. Então tinha muita exaustão por conta do trabalho, né? E além disso, como eu falei, a cachaça é eliminada ali. A cachaça, ela é uma bebida, é alcoólica. Então, tudo que esquenta evapora. Então, pingava na pele depois que as gotículas desciam. Então, era conhecida como água ardente, a água que arde. Não só porque eles provavam, né, ou tinham gosto na boca, mas porque eles sentiam na pele arder. Então, por isso que a gente fala o nome água ardente. Tá? E aí, como que a gente sabe disso, né? Quem são os responsáveis por estudar essa história e entender tudo que se passou por aqui através desses indícios, né? São os arqueólogos. Os arqueólogos, eles são responsáveis por estudar a história humana. Então, diferente do paleontólogo, que é responsável pelos fósseis de dinossauros ali, o arqueólogo, ele vai estudar tudo que é da história humana. Então, todo vestígio dos séculos ali passados, né? Das tribos que passaram, dos povos que passaram antes de nós, eles vão estudar. Então aqui, como eu falei, aqui é a cozinha do engenho. Esse buraco aqui no chão é uma trincheira arqueológica. Então é um trabalho de um arqueólogo. Ele vem, escavou, né, de forma bem minuciosa e cuidadosa, com pás, colheres, aquelas pequenas de trabalho arqueológico mesmo, pincéis, tudo muito minucioso e cuidadoso. Uma peneira também, depois eles têm que passar tudo pela peneiragem e até descobrir alguns vestígios. Aqui a gente sabe que é a cozinha, porque foram encontrados alguns talheres, cerâmica, como se fosse pires, né? Tudo, claro, utilizado pelos portugueses, não pelos escravizados, que eles não utilizavam talheres. Então eram mais, como eles diziam, selvagens, né? Eles não tinham a cultura portuguesa de ter a forma de se vestir, de se falar, ou até mesmo de utilizar esses utensílios. Então tudo que foi encontrado seria português. E aí a gente tem esse entendimento de cozinha por conta de um estudo que se chama estratigrafia do solo, que é o estudo das camadas do solo. Se vocês olharem para a parede, vocês vão ver 3 cores diferentes. A primeira camada é verde, que é referente a quando o engenho não era construído. Em volta da gente tem a Mata Atlântica. Então, antes do engenho ser construído, era a Mata Atlântica. Então, isso fica fossificado no solo, fica registrado ali como fóssil. Porque se a gente for escavar nessa altura, tudo ficaria verde, todo o solo. Então, essa parte que você pisasse aqui dentro é verde também. A segunda parte é mais acinzentada, que é, como eu falei, aqui tinham caldeirões. Tinham lenhas que se esquentavam e as cinzas também ficavam no